Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje uma aula um pouco diferente, nossa aula vai ser online, aula de revisão. Comentei com alguns, né? Prometi para alguns, então estou aqui para ajudar vocês na preparação da prova do dia 4 de junho, prova de quarta-feira agora, que encerra o nosso segundo bimestre e que encerra o nosso semestre, né? Depois a gente só vai ter aí a vista de prova para quem quiser e o exame, que eu espero que ninguém necessite fazer, né? É a intenção, mas vai depender da prova de quarta-feira sobre vários temas, né? Então a gente vai tratar lá tudo que a gente estudou no bimestre. A gente estudou embargo de terceiro, a gente estudou oposição, restauração de autos, ação monitória, mandado de segurança, habilitação, ação de despejo e ações de família. A gente viu muita coisa, mas o assunto é fácil. O assunto do segundo bimestre eu reputo até mais fácil que o do primeiro. Então, vocês vão tirar de letra essa prova aí, que não está difícil, está bem nivelada ao que foi o conteúdo ministrado em sala. Peço a vocês que após o término dessa aula, vocês avaliem, por gentileza, só ler esse QR Code que está na tela, no último slide a gente vai ver ele novamente, tá? Para a gente ter um feedback, enfim, de como foi esse semestre, de como foi essa aula de revisão, beleza? Então vamos lá, vamos começar sobre embargos de terceiro, que foi a matéria que abriu o nosso segundo bimestre aí, beleza? O que eu preciso que vocês saibam para a prova, né? Saibam para a vida de vocês. O cabimento, a princípio, né? Quando que cabe embargos de terceiro? Quando eu estou num processo, na verdade, quando eu não estou num processo, sou um terceiro e tenho um bem meu penhorado via esse processo envolvendo duas partes distintas. Então, minha primeira característica é, sou um terceiro e estou tendo uma constrição de um bem, né, meu em outro processo. O que é isso, pessoal? Aquele exemplo clássico lá. O João está processando a Maria. O João está na fase de execução, ele procura um carro lá via Renajude e acha um carro que é da Maria. Mas a Maria vendeu esse carro para mim há 10 anos atrás, já há muito tempo, só que eu, por desídio, enfim, não fui lá no Detran e transferi. O carro é meu. A transmissão dá pela tradição, né? A partir do momento que ela entregou o carro para mim, ele já é meu. Mas documentalmente o carro está no nome do executado lá. Então, a hora que vai bloquear os bens da Maria, vai achar esse carro e vai bloquear. Eu sou um terceiro, não tenho nada a ver com esse processo. Mas um bem meu foi bloqueado. Por isso eu tenho que propor uma ação de embargos de terceiro para falar, ó, você pode cobrar a Maria, né? Enfim, do jeito que você quiser, mas esse carro específico não é mais dela, é meu. Beleza? Serve para isso, mas não serve só para carro, né? Serve para todos os bens possíveis que são passíveis de penhora, de arresto, de sequestro. Beleza? A legitimidade ativa está lá no artigo 674 do CPC, parágrafo 1º e 2º. É o possuidor de boa-fé. No possuidor de boa-fé é interessante vocês marcarem no VADMECUM a súmula 84 do STJ, que fala que mesmo sem registro, né, mesmo que não tenha um registro ali no registro de imóveis, ele ainda seja um possuidor de boa-fé. O cônjuge ou companheiro, no caso da ameação, mesmo sem ser parte, interessante marcar no VADMECUM de vocês a súmula 134. O adquirente fraude e execução, o terceiro atingido por desconsideração da personalidade jurídica, se não participou do incidente, né? Enfim, essas duas súmulas aí é interessante vocês marcarem no VAD. Os demais já estão lá no artigo 674, mas é bom dar uma lida antes da prova para estar fresco, né? Para estar aquele conhecimento quente aí, chegar na prova, já não precisar nem olhar no VADMECUM para saber essa questão da legitimidade ativa. Beleza? Legitimidade passiva é bem fácil. É quem se beneficiou da penhora ou constrição. O que é isso, pessoal? Quem que é o autor da ação, daquela ação principal, é quem vai se beneficiar dessa penhora aqui, não é verdade? Então ele inverte. Lembra que eu fiz até um desenho, ó, no quadro, né? É o autor... Opa, tô tentando desenhar aqui, não tô conseguindo. É o autor... Ixi, não tá dando certo. Enfim, não vou conseguir desenhar. É o autor, o exequente contra o executado naquele processo. Eu sou um terceiro, eu vou entrar com um processo que vai ser incidental, vai ser apenso, a gente vai ver isso mais tarde. Mas, de qualquer forma, ele vai ser contra quem? Quem é o autor de lá. Ele vai inverter os polos, né? O autor vai virar o réu aqui nos meus embargos. Ele vai ser o embargado. Beleza? Por quê? Porque é ele que está se beneficiando da penhora. Isso na questão de legitimidade passiva.
Competência é bem fácil. A competência vai ser o mesmo juízo onde está correndo o processo principal e ele vai ser um processo incidental, né? Ele vai ser um processo apenso àquele que está correndo, onde houve a penhora ali. Beleza? Bem tranquilo essa parte. O prazo, ficar atento ao artigo 675. Na fase de conhecimento é um, na fase de execução é outro. E existe a possibilidade que não está no CPC dos embargos preventivos, né? Então, antes mesmo da penhora, eu já posso entrar com embargo se houver a eminência da penhora. Beleza? Valor da causa, pessoal, é o valor do bem limitado ao valor do débito. O que é isso? Eu tenho uma execução principal lá de 100 mil reais. Eles, na tentativa de buscar, bloqueiam o meu carro que vale 200 mil. Qual que vai ser o valor dos meus embargos de terceiro? 100 mil, porque está limitado a execução. Beleza? Exemplo ao contrário, né? O valor da execução é de 100 mil reais. Bloqueio meu carro vale 20 mil reais. Qual que é o valor dos embargos de terceiro? 20 mil reais. Beleza? Que é o valor do bem. Porque nesse caso aí que o valor do bem é menor que o valor da execução. Tá bom? A petição inicial segue os requisitos do artigo 319 do CPC, mas tem como acréscimo do artigo 674, parágrafo 2º, né? Já que é um procedimento especial. Então, a gente tem que demonstrar a nossa prova sumária da posse, a gente tem que demonstrar que a gente é o possuidor, né? Enfim, ou proprietário, aquele rol lá da legitimidade ativa, né? Ou meeiro, enfim. E demonstrar a condição de terceiro, porque são os embargos de terceiro. Então, quem é parte no processo não pode propor embargos de terceiro. Beleza? A citação do réu vai ser feita pelo advogado que ele tem no processo principal, tá? Lembra que ele inverte aquela situação. E se não houver procurador, a citação vai ser pessoal. Quando que não vai ter procurador? Caso do juizado especial civil com menos de 20 salários mínimos, em regra geral. Na verdade, regra geral, porque é possível ter nesses casos, né? Mas 99% dos casos vai ter um advogado aí constituído que vai responder estes embargos, tá bom? É possível a existência de liminar, fiquem atentos a isso na prova, né? Embargo de terceiro admite liminar e o juiz pode exigir caução. Ele não necessariamente vai exigir caução, não é uma regra, mas ele pode exigir esse pagamento aí em forma de caução. Beleza? A contestação vai seguir o prazo de 15 dias úteis, igual ao procedimento comum. Apresentada a contestação, o rito segue o procedimento comum. O que é o procedimento comum, pessoal? Oitiva de testemunha, perícia, enfim, né? Fase do saneador, até chegar na sentença. Beleza? Tô passando tudo rápido porque isso é uma revisão, vocês já viram tudo isso, tá? Vocês já viram isso durante a explicação da matéria e já viram isso naquela atividade que a gente fez. Então, aquele verdadeiro ou falso lá do quem sabe fica em pé, que ninguém ficou em pé, né? A gente já viu bem isso. Aconselho fazer aquele verdadeiro ou falso até para a equipe que venceu, beleza? E quem não fez o trabalho, tem que fazer. Vale meio ponto para a equipe perdedora. Pessoal, embargos é diferente de oposição, são institutos jurídicos diferentes. Nos embargos, eu não estou disputando a ação principal, eu não tenho nada a ver com ela. Eu estou defendendo o meu bem que foi penhorado, beleza? Eu só quero proteger ele. Na oposição, não. A oposição, que é o próximo tema, tema 2, a gente vai ver que eu pretendo ocupar um dos polos ali. Vamos supor ali que o imóvel está sendo disputado entre dois irmãos. Tá lá o João e a Maria disputando os imóveis. Mas o imóvel é meu, o imóvel é do Marcos, entende? Então quem ganhar ali vai ganhar o imóvel, mas o imóvel não é de ninguém. Beleza? Então eu vou me opor os dois e falar, ó, quem tem que disputar a regularidade desse imóvel sou eu. Beleza? Então eu tento tirar o autor ou o réu, ou o autor e o réu. Beleza? Como é que funciona, pessoal? O polo passivo é um litis consórcio passivo necessário. Eu vou entrar contra os dois que estão disputando aquele bem meu. Beleza? Então eu entro contra os dois, obrigatoriamente, né? E o processo vai tramitar penso, é um processo separado para não realizar a confusão ali dos processos, né? Mas ele vai seguir ao mesmo tempo que o outro processo, tá bom? Tá disciplinado pelo artigo
artigos 682 a 686. Oposição vai cair pouquinho na prova, mas é bom vocês saberem, tem poucos artigos, é bem fácil de estudar, beleza? Restauração de autos, já vamos para o item 3 da nossa matéria. Restauração de autos é aquela aula que eu expliquei para vocês, no meio da aula deu pane no slide, não sei se vocês lembram, né? Então, deu pane justamente para demonstrar, foi uma pane proposital, para demonstrar que a gente pode perder os dados digitais que a gente tem. Quando isso acontece, a gente tem que recorrer para o backup, tem que recorrer para o que as partes têm, tá? Importante que vocês saibam para a prova. A restauração de autos serve tanto para autos físicos como eletrônicos. Então, isso segue normalmente, beleza? Não é porque hoje a gente tem processo digital que não tem mais restauração de autos. Ela pode ser promovida de ofício pelas partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz, de ofício mesmo, tá bom? Então, qualquer um pode propor a restauração dos autos a perceber que os autos foram ali corrompidos, né? E ela não importa o tipo de processo também. Pode ser processo de execução, processo de conhecimento, processo cautelar. Todos os processos cabem restauração de autos sempre que os autos sumirem. Tá bom? E para que serve a restauração de autos, pessoal? É meio fácil, né? É quando a gente perde ali um dos elementos, a gente precisa dar continuidade a ele ou ter ele em arquivo. Beleza? Se os autos sumirem após a audiência, o juiz pode determinar que seja refeita a audiência com as mesmas partes que ali foram ouvidas, né? Com as mesmas testemunhas, informantes, enfim, tá? Quem causou o desaparecimento ali também é o responsável, civil e criminalmente, beleza? Então pode responder por custas, honorários, perdas e danos e até incorrer em crime lá do artigo 356 do Código Penal, beleza? Mas penal pouco importa pra gente, né? Crime civilista não comete, tá bom? Então não tem o que se preocupar. Quarto tema, ação monitória. Ação monitória é uma ação interessantíssima que vem dar legitimidade, vem transformar um título que não tem força de título executivo em título executivo. Lembra que a gente tem dois títulos executivos lá? Dois tipos de título? O extrajudicial e o judicial. O judicial é a sentença, o acordo, enfim. E o extrajudicial? A gente tem um rol lá do CPC, o contrato escrito assinado por duas testemunhas, o cheque, enfim. Alguns desses, por faltar algum elemento, perdem essa executibilidade, beleza? Então vem a ação monitória para tentar corrigir isso, beleza? Artigo 700 do CPC. Então, se eu tiver um cheque prescrito, atenção para a prova que isso pode cair. Se eu tiver um cheque prescrito, qual que é a ação correta que eu tenho que propor para receber esse cheque? Eu posso entrar com uma execução? Não posso, porque o cheque está prescrito. O que eu preciso fazer? Trazer os elementos da execução para ele, executibilidade. Então, eu entro com uma ação monitória e transformo aquele cheque num título executivo judicial. Beleza? Então, se eu tiver lá uma conversa no WhatsApp, ele tem força executória? Ainda não, mas eu posso entrar com uma ação monitória para transformar ela em executibilidade, em executável. Beleza? Então, preciso de prova escrita sem eficácia executiva, né? Senão eu entro direto com a ação de execução, mas a memória do cálculo são os requisitos do parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 700. Tá bom? 3 opções para quem paga, beleza? Quem é o réu? Ele pode pagar em 15 dias, mesmo prazo da contestação ali, e se ele pagar, ele só vai pagar a dívida mais 5% de honorários. Não tem que pagar as custas, o fórum ali fica sem receber nada. Ele pode ficar inerte, né? Vocês lembram que a defesa é um direito, não é um dever. Então, se ele ficar quietinho, vai se transformar em título executivo judicial e vai se iniciar a fase de cumprimento de sentença. Beleza? Ou ele pode apresentar embargos monitórios. O que é isso? Ele apresenta defesa, contestação. Apresentou defesa, apresentou contestação, o processo vai seguir pelo rito comum. Beleza? Seguiu pelo rito comum, aí já sai da seara dos procedimentos especiais, né? E vai admitir reconvenção, enfim. Tudo que tiver disponível ali. Questão de provas, né? Tudo vai seguir normal, perícia. Beleza? Dito isso, a gente vai para o item 5 já.
Mandado de segurança. Mandado de segurança a gente precisa marcar fora do CPC. Além do artigo 5º da Constituição, né, o inciso 69 da Constituição Federal, a Lei 12.016 de 2009, que é a lei que vai regulamentar o mandado de segurança no Brasil, tá? Principalmente a lei. Então, toda a questão que tiver lá para fundamentar o mandado de segurança, vocês vão fundamentar nesse artigo e nessa lei, no seu artigo 1º, tá? Quais são os requisitos do mandado de segurança? Primeiro é direito líquido e certo, que a gente já vai ver mais no próximos slides aí o que é direito líquido e certo. Segundo, ato de autoridade pública. Não posso entrar com mandado de segurança numa questão privada, enfim. O mandado de segurança é uma forma, está lá na Constituição, né, no artigo 5º, da gente ter uma segurança contra atos do Estado. Beleza? Então a gente precisa ter um direito líquido e certo, ter um ato de autoridade pública que viole ou ameaça, né, ou esteja na eminência de violar o nosso direito líquido e certo aí. Beleza? O que é direito líquido e certo, pessoal? É uma prova pré-constituída. Então, eu já tenho elementos para o juiz ali decidir logo de começo. Por quê? Porque o mandado de segurança não permite dilação probatória. Não posso ouvir testemunha, não posso ter prova pericial, enfim. Eu tenho que trazer tudo pronto, beleza? Eu tenho que comprovar de cara o meu direito, tá bom? Uma exceção legal lá no artigo 6º. Só se a prova estiver em poder da autoridade coautora. Então, eu não tenho a prova aqui, mas eu sei que ele tem, então vou entrar com mandado de segurança para ele se defender e já fornecer essa cópia, tá? Lembrem lá do exemplo que eu dei da questão do concurso público, né? Fiz o concurso público, foi chamado terceiro e eu fiquei em primeiro, mas a lista nunca saiu de aprovados, né? Eu tenho convicção que eu estou em primeiro, tive essa informação, mas a lista nunca saiu. Então, entro com mandado de segurança, que tem direito líquido e certo de ser convocado antes do que o terceiro colocado, porque passei em primeiro. Beleza? Legitimidade. Importante saber isso aqui, tá? Quem que pode entrar, propor um mandado de segurança? Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, qualquer entidade despersonalizada, né? A Câmara de Vereadores, enfim, o presidente da Câmara de Vereadores, qualquer um pode entrar com mandado de segurança, tá? A autoridade coatora, por outro lado, é quem praticou. Então, sempre vai ser algum servidor público, né? Algum órgão da administração pública, beleza? Mandado de segurança pode ser individual ou coletivo, tá? Lembrem-se disso também. Não necessariamente, se tiver um litisconsórcio ativo, ele vai ser coletivo, ele ainda vai ser individual. Ele só vai ser um mandado de segurança coletivo quando tiver ali, né, um órgão de classe sendo o autor, o impetrante, que é o autor do mandado de segurança, tá? Não é necessário, necessário advogado, não segue a regra geral lá do habeas corpus, né? Então a gente precisa de um advogado, vamos valorizar a classe aí, e o prazo é de 120 dias corridos da ciência do ato. Beleza? Pessoal, segue todas as formalidades do processo. Também não é igual o habeas corpus lá, que pode ser feito numa folha de papel de pão, enfim, segue todas as formalidades necessárias no processo. Não cabe mandado de segurança para quê, pessoal? Obter indenização, não posso pedir danos morais, danos materiais, enfim, não é para isso. Ou para impugnar ato judicial com recurso cabível. Então lá, eu tenho uma sentença contra mim, cabe a apelação, eu não posso entrar com mandado de segurança, tem que entrar com apelação contra aquilo, tá? Não serve para substituir habeas corpus ou habeas data. Então, se tiver possível, se for possível entrar com habeas corpus, é habeas corpus que eu vou entrar. Beleza? O mandado de segurança, ele tem rito sumário, ele tem um rito um pouco diferente, por isso que é um procedimento especial, tá? Ele é célere, ele é rápido. Então, a gente entra com mandado de segurança, pode ser ou não concedida liminar, já vai para outra parte contestar e já vai para a sentença rapidinho, ele corta a fila aí, digamos assim, beleza? E a sentença é mandamental, então ela tem força de mandato, ela manda, cumpra-se lá no final, beleza? E quem descumprir pode ser punido por crime de desobediência, segundo o artigo 26 da Lei do Mandado de Segurança. Tá bom? Sexto item para a gente chegar próximo do fim, habilitação, tá? O que é a habilitação, pessoal? Bem facinho. Ele é a substituição da parte que faleceu. Então, está correndo o processo, uma parte faleceu.
ela tem que ser substituída pelos herdeiros ali, né? Quem vai ter quem realmente vai exercer o direito no lugar daquela pessoa. Para exercer o direito no lugar daquela pessoa, eu só posso entrar em ações que são transmissíveis, ou seja, de natureza patrimonial, via de regra, né? Ações personalíssimas não cabe habilitação. A parte morreu, o processo acabou. Por exemplo, um processo de divórcio, né? Se eu estiver divorciando e venha a falecer, não tem por que alguém me substituir, já que o falecimento já causou o divórcio ali. Mandado de segurança, ação personalíssima. Foi atingindo um direito líquido certo meu. Não tem como outra pessoa se habilitar no processo no meu lugar. Diferente de, por exemplo, eu estiver pleiteando uma indenização no meu nome, né? Estou pleiteando uma indenização de danos morais. Faleci, meus herdeiros podem continuar pleiteando, tá bom? Porque tem natureza patrimonial, vou receber dinheiro daquilo ali, tá bom? Por mais que no divórcio eu também possa receber o direito da minha ação, né? Não se transmite para os herdeiros ali. Vai ter um inventário, enfim, vai seguir outro caminho, tá? Quem que pode requerer habilitação? Qualquer uma das partes. Ou a parte sobrevivente, né? Quem está no processo e como autor ou como réu e a outra parte faleceu, ou sucessores que desejam integrar a lide ali, se habilitarem. Beleza? Então, por exemplo, o réu morreu durante uma ação de cobrança. O autor pode requerer a habilitação dos herdeiros ali para continuarem no processo, tá? A habilitação pode ser feita de duas formas: direta nos autos, quando for de fácil constatação ali, né? Eu trago a certidão de óbito e trago a certidão de nascimento, que eu sou o herdeiro, por exemplo, que eu sou o único herdeiro, né? Na certidão de óbito consta lá, trago o inventário finalizado, não tem discussão. Ou em apartado, quando há disputa. Por exemplo, eu quero me habilitar naquele processo, mas eu não sou reconhecido como filho, enfim, né? Então pode haver uma discussão aí, vai correr em apartado, quando for resolvido, vou me habilitar no processo principal. Tá bom? Ação de despejo. A ação de despejo, pessoal, a gente viu agora no final, também é bem interessante e também não está no Código de Processo Civil. Está na Lei 8.245/91, chamada Lei do Inquilinato, né? Ou Lei de Locação. Então, marquem essa lei no vadimeco de vocês. Essa lei está lá, beleza? Pode colocar um post-it marcando ela. O que ela visa, pessoal? Ela visa rescindir o contrato de locação e retomar a posse do imóvel, tá? Pode ser para uso próprio ou não, e pode ter vários motivos que estão lá elencados na lei. É uma lei bem antiga, tem uma redação bem truncada, mas cabe aí uma leitura antes da prova, tá? A liminar de desocupação está prevista no artigo 59, é um rol taxativo, beleza? Então tá lá, pode pedir liminar, não tá lá, não é passível de liminar. Alguns casos exigem caução, tá? São equivalentes a 3 meses de aluguel. Marquem o 3, são 3 meses, não são 6 meses, não são 9 meses. São 3 meses de aluguel, tá bom? Nesse caso da liminar, o imóvel deve ser desocupado em 15 dias depois de concedida a liminar e, obviamente, sem ouvir a outra parte, né? Porque essa é a intenção da liminar, tá? Locação por temporada tem prazo máximo de 90 dias. Não tem prazo mínimo. Prazo mínimo é um dia só ali, tá? Ou pode até não ter. Pode ser de horas, tá? Mas atenção na prova, tem prazo máximo, mas não tem prazo mínimo. Quem pode propor ação de despejo? O locador ou sublocador. Deu até um exemplo legal em sala, né? Ou em caso de falecimento, os herdeiros com interesse na posse. Ou quem entender ali ser o responsável, né? No caso do sublocador, beleza? Não precisa de notificação prévia, eu posso entrar direto com a ação judicial. Para finalizar, a gente teve também as ações de família. Foi a última matéria que a gente fez, bem tranquilo, já voltando para o Código de Processo Civil, ações de família. Pessoal, lembrar que o artigo 693 ele traz um rol exemplificativo, então ele traz lá divórcio, separação, guarda, alimentos, enfim, mas é exemplificativo. Tem mais ações que são regulamentadas por esse capítulo aí do Código de Processo Civil que trata das ações de família. Ele é um procedimento comum, mas tem regras especiais, por isso que ele foi elencado em procedimentos especiais. No Código de Processo Civil de 73 ele ficava solto, né? Aqui
o legislador resolveu condensar na parte especial para tentar facilitar. Duas coisas que vocês têm que ter em mente. O que vai levar as ações de família a ter uma diferença das ações comuns, né? Ela vai priorizar a tentativa de autocomposição. Então, vai tentar sair acordo aí de qualquer forma, né? Desde que seja justo e que as partes concordem, obviamente. E a gente vai ter intervenção do Ministério Público sempre que necessário, tá bom? A intervenção do Ministério Público nunca é depois, é antes. Atenção nisso na prova, tá bom? O Ministério Público não tem que ser ouvido depois da homologação de acordo, enfim, ele tem que ser ouvido antes, por exemplo, para daí o juiz homologar um acordo. Beleza? A audiência de conciliação e mediação é obrigatória em regra geral, salvo se ambas as partes não quiserem, que daí não tem acordo, ou casos que envolverem violência doméstica ou familiar, parágrafo 1º do artigo 695. Tá? O MP, Ministério Público, atua obrigatoriamente sempre que houver incapaz. Então, atenção ao artigo 698 aí também. Tá bom? Pessoal, o que eu tinha para revisar com vocês é isso, tá? Confie no que foi construído ao longo do semestre aí. Agradeço vocês pela participação, pelo carinho, pela atenção. Foi uma caminhada aí de muito conteúdo, troca, crescimento, né? E agora com vocês, muita leitura na prova, leitura atenta, um raciocínio jurídico aí caprichado e confiem no potencial de vocês, tenho certeza que vocês vão ir bem aí nessa prova e vão finalizar o semestre com excelência, beleza? Pessoal, para finalizar, como eu disse lá no começo, gostaria que vocês avaliassem essa revisão. Como eu disse, foi só uma revisão para mim pontuar alguns tópicos aí que eu achava mais interessante para a prova. A prova está bem tranquila, não se preocupem. Vocês têm o Vadimeco à disposição, vocês têm aí os trabalhos que a gente fez à disposição também. Então fiquem tranquilos, mas nem por isso, né? Vocês podem deixar Deus dará aí. Deem uma lida no Código de Processo Civil aí, estudem que vão tirar 10, tenho certeza. Agradeço pela confiança e pela parceria durante o semestre. Qualquer dúvida, estou à disposição e até quinta-feira. Quinta-feira estarei com vocês para aplicar a prova. Boa prova a todos e é isso. Tchau, tchau.